Hoje, dia 1º de agosto, domingo, o que é que o céu nos reserva para hoje? Uma conjunção Mercúrio-Sol no signo de Leão, quer dizer, o Mercúrio se aproximando bastante do Sol, neste signo fixo de fogo de Leão. O que é legal nisso? Isso no dia para domingo, tá? Primeiro, para quem andava assim muito dispersivo, muito avoado, sem conseguir focar num assunto ou numa questão que precisa ser tratada, olhada de perto, mas não conseguia se deter o suficiente de tempo de atenção para esse assunto, pois muito bem, chegou esse dia. A gente consegue se endereçar, escolha um tema importante para fazer isso, tá? Porque a gente consegue se endereçar a um tema importante e realmente olhar para ele com bastante atenção. Porque aqui nós temos uma combinação, uma união entre a mente, Mercúrio, o intelecto, a cabeça, as ideias, e o Sol, atenção e foco. Então a gente consegue mirar na atenção e mirar a atenção naquele assunto e fechar o assunto. Também, se a gente precisar ter uma conversa importante, dessas que vão sendo adiadas e que a gente tem que estar assim, com certo fôlego de novo para tocar naquele assunto, puxar aquela conversa, pois muito bem, ótimo dia para ter essa conversa esclarecedora. Fica tudo assim claro, cristalino, redondo, resolvido tintim por tintim. Não fica um item e uma pauta de fora para ser pensado ou resolvido depois. Ainda, se a gente não tinha conseguido resolver um assunto importante, estava ocupando a nossa mente, preocupando a nossa cabeça, porque faltavam dados, informações, dicas, elementos para a gente fechar a questão, agora nós temos todos os dados e todas as informações suficientes para a gente poder fechar o jogo. Todas as peças do tabuleiro, né, estão presentes, identificadas, de modo que a gente consegue não só fechar o jogo, como mover as peças. Isso é bastante bacana. Neste mesmo dia, domingo, dia 1º, nós temos um aspecto contraditório, uma energia contrária ao que nós falamos da facilidade de comunicação, de entendimento, de esclarecer dados e fatos. Ok, desde que, presta atenção na dica aqui que é importante, a gente esteja muito bem fundamentado, muito bem informado nos nossos argumentos, nas nossas apresentações, na nossa formulação de pensamento, porque nesse mesmo dia surge essa duplinha Mercúrio em oposição a Saturno, que vai se estender até segunda-feira. Então, para a gente não encontrar resistência naquilo que a gente fala, propõe, esclarece, é bom que a gente tenha, de novo, essas informações muito bem corrigidas, verificadas, argumentos plausíveis, argumentos fundamentados. Aí sim a comunicação flui bem. O assunto rola bem. É um dia assim muito importante para não se falar besteira. Aliás, falar besteira nunca tem dia bom para se falar besteira. Mas principalmente nesse dia, falar besteira ou propagar ideias sem fundamento, sem a gente verificar a fonte, a correção a realidade, a correção daqueles fatos, vai nos custar bastante. Custa caro cometer erros de informações erradas ou divulgar informações erradas ou irresponsáveis quando Mercúrio e Saturno estão no céu. A gente é bombardeada e criticada de volta. Então presta atenção aí. Interessante esse dia para a gente aproveitar a folga de domingo, se não tiver nada mais interessante para fazer, para arrumar pastas, arquivos, planilhas, cadastros, dados, fichários, contratos que vão vencer, documentos que não estão em ordem, documentos que precisam ser verificados, rechecados, principalmente se a gente nunca tem tempo para isso, ou se as atividades da semana que está entrando agora, na semana a partir de segunda-feira, vão precisar dessas pastas, arquivos, cadastros, planilhas organizadas. É um bom dia para isso. Quer ver outra coisa muito interessante no Mercúrio e Saturno? Apesar de ser um aspecto
tenso, um aspecto que não facilita, mas para isso é bom, a gente verificar que área da nossa vida a gente tem um desconhecimento, a gente não conhece, não sabe fazer, não tem informação, não tem expertise, e que isso está atrapalhando a vida da gente, está limitando a vida da gente. Pode ser um idioma, pode ser essa área toda de ferramentas tecnológicas, pode ser algum assunto específico do seu trabalho, da sua faculdade ou do seu estudo, que aquilo, se você não aprender, vai limitar fortemente as suas atividades. Localiza isso, checa isso e parte para a decisão de estudar esse assunto e vencer essa falta de conhecimento. A dica de Mercúrio e Saturno. Preste atenção também à tendência ao pessimismo e ao baixo astral. Cuidado, vigie os pensamentos negativos, porque as notícias mais ruinzinhas e difíceis da semana vão se concentrar nesse dia. Porque nesse ciclo de Mercúrio e Saturno, a gente percebe, ou fica mais evidente para a gente, áreas de conhecimento, áreas de atividades que a gente é ser meio burrinha, tem dificuldade de aprender. Então eu queria saber aqui, deixa um comentário aqui pra gente, o que você acha na sua vida, seja na área dos estudos, seja na área profissional, ou mesmo no dia a dia da sua vida, até aprender a cozinhar, por exemplo, que você percebe que o fato de você não saber aquele assunto te prejudica, te limita e te deixa muito dependente de terceiros. Me dá um toque aqui que eu vou gostar de saber.